Essa informação que já havia sendo ventilada aí desde o mês passado, com Gabriel Perlini na coluna dele, dizendo que o César Filho era um nome que estava ali no radar do SBT para que ele gravasse um piloto, né? E aí teve desmentido, teve colunista que falou que não era bem essa história, né? Pode não ser que, de fato, o César vá para o SBT, mas ficar na Record, tudo indica que não deve acontecer, a não ser que haja aí uma grande mudança nessa história, né? Hoje o Gabriel Wacker, na coluna F5 da Folha de São Paulo, trouxe que a situação do César Filho com a Record está totalmente emperrada e a tendência é que não haja a renovação de contrato esse que acaba em 31 de dezembro de 2023. A Record, gente, já há algum tempo, ela tem usado uma tática muito arriscada e, de certa forma, uma tática que beira a um desespero, principalmente para quem está contratado e não sabe o seu futuro. O que tem acontecido nos últimos anos na Record? A Record ela vai deixando o contrato desidratar, chegar mais perto possível do fim do contrato, e aí ela verifica se vai renovar ou não. Já deu certo numa dessas situações, que foi com o Rodrigo Faro no ano passado, que vocês lembram, chegou o contrato, terminou o contrato, nada de renovar, e aí, depois de muito tempo, ele decidiu ficar por um salário mais baixo. Ou seja, a emissora segurou ali, teve aquele desespero, porque, gente, deve ser desesperador para o comunicador, né? Chegando o contrato, e cadê o contrato? Só para vocês terem uma ideia, a Globo, ela senta um ano antes da renovação. Por exemplo, seu contrato acaba em dezembro de 2025, a Globo, em janeiro de 2024, início de 2024, que seja, já está querendo conversar, ensaia as conversas para renovar o próximo vínculo. Porque o nome disso é o quê? Planejamento. Agora, dá sempre bom para a Record? Não. Vocês lembram do caso do Reinaldo Gotino? Em 2019 foi a mesma coisa. O Gotino tinha um contrato para ser renovado, eles deixaram para a última hora. Quando sentaram para tentar ver o que poderia ser feito, o Gotino já era um dos grandes nomes que havia fechado com a CNN Brasil para 2020. E ele foi embora. E desde que ele foi embora, o Balanço Geral São Paulo perdeu a audiência com o Geraldo Luiz, né? Não deu certo, ele entrou também... além de não ter dado muito certo na questão da audiência com o Geraldo Luiz, ele estava no grupo de risco da pandemia, aí tiveram que trazer o Matheus Furlan ali para quebrar um galho naquele período, e aí que eles viram a bananada que eles tinham montado, o que eles fizeram? Trouxeram o Reinaldo Gotino de volta. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E aí o que aconteceu hoje, gente? O César, ele começou apresentando Hoje em Dia e ele não terminou apresentando Hoje em Dia. E onde ele estava? Na Band. Não há nenhuma informação que ele estava negociando com a Band. Inclusive, ele fez um vídeo mostrando ele lá no Grupo Bandeirantes hoje, que ele foi apenas convidado do Neto, ele é torcedor do São Paulo, ele gosta muito de futebol, e foi lá para falar. O que se tem de bastidores, tá? Que ele deve gravar o Hoje em Dia. Essa é a informação de agora, tá, gente? Pode ser que ela caia a qualquer momento, tá? Então, é um caso que a gente vai ter que acompanhar com calma aí até o final do ano. Então, a expectativa é que ele continue no Hoje em Dia, embora tenha acontecido aí, de ele ter saído de repentemente apareceu lá na Band, e que ele participe. Essa história do participar ou não do Família Record, eu, se fosse vocês, não contavam muito com o ovo e a galinha antes da história, não. Por quê? Porque o César Filho teve uma conversa com a Sônia Abrão lá no Teleton, a Sônia trouxe hoje no Teleton, e a Sônia contou de que ele não via muito sentido ele participar do Família Record se o contrato dele não tivesse renovado.
Então, eu acho que a gente tem que aguardar aí, porque realmente eu acho que tem nexo, né? Igual no ano passado, o Rodrigo Faro gravou Família Record, a gente nem sabia se o Rodrigo Faro ia continuar. Então, acho que faz sentido. Mas o Gabriel Wacker está contando o seguinte, está contando que ele deve gravar Hoje em Dia até o final do ano e participar normalmente do Família Record. E aí fica em aberto o que vai acontecer com Hoje em Dia, que é um programa que precisa de um gás, é um programa que precisa se reinventar. Eu acho que esse quarteto nunca deu certo. Ele é um quarteto abaixo do terceto anterior, que era a Cris Flores, o Catelli e o Edu Guedes. E acho que a Record precisa se movimentar rápido, porque hoje, né, eles dependem muito da entrega do Fala Brasil para Hoje em Dia. E hoje eu não vejo a Ana Hickman, nem a Renata, nem a Tiziane com perfil para assumir o bloco de notícias. Precisa-se de um outro profissional que eu acredito que, para esse momento, caso haja um rompimento antes de 31 de dezembro, que será o Zucatelli, porque já é o substituto natural aí do César Filho. Então a gente vai aguardar com muita calma esse caso, para saber se ele vai cumprir o contrato até o fim do ano e para saber se ele vai participar do Família Record. Hoje ele estava na Band como convidado. Não tem nada de que ele vai acertar com a Band, nada. Tudo passou de um simples convite. O que tem ali apenas é essa história do SBT que a gente não sabe o que vai aí acontecer. A coluna F5, o César Filho adotou prudência. Ele disse que, em relação ao contrato dele, ele costuma dizer que é igual no futebol, que o jogo só acaba quando termina. Ou seja, né, para mim, o meu entendimento disso é que é só um milagre, né? Por hora, estou esperando o jogo acabar, mas vai que tem um milagre aí de Deus, né? Vai que as coisas acontecem. Foi essa leitura que eu fiz, né? O jogo só acaba quando termina, ou seja, tá com cara que o jogo vai acabar e o resultado vai ser esse. Pode mudar? Pode mudar, porque no futebol, enquanto há jogo, tudo pode acontecer. Para quem não sabe, o Zucatelli é a Ana Furtado da Record. Sempre o substituto de todos. E ele era o titular do Hoje em Dia antes disso, né? Obrigado, Rodrigo, bem lembrado. Hoje em Dia é um programa que chama matéria e é muito roteirizado. Era um programa que era natural, virou roteirizado, né? O único programa assistível nessa emissora é o Domingo Espetacular. E a Fazenda, né? E a Fazenda também, né? O Hoje é pior que o Fofocalizando. É porque o Fofocalizando ainda dá uma... Eles agitam ainda algumas coisas, né? Agora, gente, tá tão ruimzinha a cenografia do SBT, né? Hoje fizeram um churrasco com a piscina de plástico. Gente, em outros tempos, né, o SBT investia tanto em cenografia, né? Achei deficitário. Viviane, mas eu acho o Zuca muito mal aproveitado. Ele é tão bacana, ele é bom apresentador. Eu gosto do Zucatelli. Nunca esquecerei quando ele trouxe a morte do Amin Kader, que não morreu, né? Mas, né, ele é bom mesmo. Raqueito, Fofocalizando, é tanta gente falando, acaba logo. Torcida aqui do Raqueito. Mariana Godoy é outra mal aproveitada na emissora. Deve ir para o SBT também. Não tem nada em relação a isso. Agora, o detalhe é que a Mariana Godoy, muita gente não repara isso, mas ela foi uma das poucas profissionais que não deu certo no entretenimento lá na Band e voltou para o jornalismo naturalmente, né? Por exemplo, que muita gente pedia para a Fernanda Gentil fazer e ela não fez até agora, né? Ela faz ali um joguinho ou outro, mas ela não volta de fato para o jornalismo. O que mais? Ninguém aguenta mais essas novelas bíblicas, esse Hoje em Dia morto, e jornais dando notícias sobre famosos que estão fazendo procedimentos estéticos. Acorda, Record. Minha cara não tem. Eita, Michel! César Filho, apesar de todos esses anos na Record, nunca perdeu a cara do SBT. Eu não acho que ele tem cara do SBT nem da Record. Sabe, eu sou vintage, né? Eu sou mais antigo. Sabe o que eu acho que ele tem cara, gente? Do Papa Tudo. Quem aqui é da época do César Filho namorando a Angélica fazendo Papa Tudo, gente? Papa Tudo. Tinha a telecena no SBT? Tinha a telecena. Mas na Globo tinha o quê?
O Papa Tudo, que dava ambulância, era uma Kombi. Eu ficava só olhando as ambulâncias de Kombi. Eu falava, gente, como leva o doente nessa ambulância de Kombi do Papa Tudo? É isso, gente. Eu acho que o seu César Filho tem cara do Papa Tudo. O que mais? Ó, o Rodrigo lembra do Papa Tudo. Papa Tudo. Ó, o Janta, ó, só os vintage aqui na timeline, ó. Também é da época do Papa Tudo, né? É isso, gente. Mas assim, eu gosto do César Filho. Acho que ele é um bom apresentador. Ele tem uma das vozes mais lindas da TV brasileira, uma das vozes mais lindas do rádio brasileiro. Acho que deveria se arriscar a sair um pouco mais do teleprompter. Só essa dica que eu acho. Mas ele é, primeiro, um rosto muito conhecido do público. Ele é uma voz muito bonita e muito conhecida do público. E é um rosto que a galera já está familiarizada. Tomara que ele se recoloque logo, porque é um grande profissional, ficou muitos anos fora do mercado, voltou por cima e não deveria sair mais da TV. É o que eu penso. Eita, a Viviane é do Papa Tudo também. Na minha época, entregava ambulância perto de onde os meus pais moram. Veio até a Xuxa, foi um tumulto. Ah, é verdade, a Xuxa vinha trazer as ambulâncias. Mas aquelas ambulâncias era chinfrim, gente. Era uma Kombi. Era uma Kombi. Eu nem lembro se era Kombi de porta de correr. Ah, porque assim, aqui no Rio, tinha umas Kombi de porta de correr e tinha umas Kombi que me davam uma raiva quando eu pegava, porque eu já andei muito de Kombi, porque eu sou pobre, gente. Aí tinha umas Kombi aqui no Rio que era as portas que abria tipo assim em V, sabe? Abria, fechava. E eu já andava na Kombi assim, sem muito encostar naquilo, que eu tinha medo de uma pressão e abrir. Porque aquilo abria a Kombi, era uma corda de nylon, gente, que tinha para você puxar carrinho de mochila quando era criança. Não tinha condição. Não gostava das Kombi, não. Mas seu César só apresentava, coitado.